Graça e paz, povo de Deus. Vocês estão bem? Quem está feliz, diga amém. Quem está amém, diga eu estou feliz. Glória a Jesus. Achei que não ia conseguir chegar, mas o Senhor é bom. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. O vaso é pequeno, mas o que tem dentro pode ser grande para você. Você crê nisso? Abra comigo na primeira carta do apóstolo Pedro. Glória a Deus. Pedro 1, a partir também do verso 1. Primeira carta Petrina. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe, viu? Eu sempre, desde que pisei aqui, pastor, uma igreja muito avivada. Uma igreja muito avivada. A presença de Deus é real nesse lugar. Ambientes assim, porque há muita fome de Jesus. Aquele que busca, encontra. Vocês encontraram 1 Pedro capítulo 1? Diz assim o apóstolo Pedro: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos e dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência em Cristo Jesus e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Até aqui, feche os seus olhos, você que pode. Glória a Deus. Espírito Santo da verdade, nós te damos liberdade nessa noite. Que o nosso coração seja chacoalhado, convencido, atraído por sua doce presença. Esta é a tua palavra. Nós celebramos porque a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. A tua palavra divide o indivisível entre alma e espírito. Onde eu não toco, a sua palavra pode tocar e transformar. A tua palavra discerne os nossos pensamentos e cada uma das intenções do nosso coração. É impossível esconder alguma intenção do Senhor, e mediante Deus, o que a sua palavra produz, ela é como uma água que, ao bater constantemente em um rochedo, ela produz o que é necessário, ainda que corações petrificados, a tua palavra penetra. E nós reverenciamos a tua presença, Espírito Santo, para que a sua palavra pregada nesta noite mais uma vez possa produzir vida em nosso espírito, consolar, nos exortar e nos corrigir e edificar para a glória do nome de Cristo Jesus. Você que crê nisso, você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus, pode se assentar no seu lugar. Aleluia. Deixa Deus te usar. Nós estamos diante de uma carta chamada Petrina. No Novo Testamento dividimos entre o que chamamos de carta pastoral. É de um pastor ao coração de outro. São cartas conhecidas como a carta de Paulo ao jovem Timóteo. Mesmo preso, o apóstolo Paulo escreve a primeira carta a Timóteo pastoral, para encorajar um jovem que estava sendo atacado no seu período, onde ele assume a liderança da igreja de Éfeso.
Nós temos a carta pastoral de Paulo para Tito, uma carta que também encoraja, define o espectro e as características de um verdadeiro pastor. Tito capítulo 1. Mas nós também temos cartas chamadas joaninas. Essas cartas encorajam a igreja através do apóstolo João, aquele que também escreve o evangelho de João e o livro escatológico ou apocalíptico. Mas esta carta, Cristo Jesus entregou ao líder da igreja de Jerusalém, Petros, fragmento de pedra, o período 62, o que permeava a grande chacina em 2 anos que antecederia Nero incendiar a cidade de Roma e atribuir culpa a esses cristãos. Inclusive o autor da carta vai ser crucificado pelo imperador que ele pede para honrar. Eu quero falar com você sobre a eleição e a esperança que nós temos no chamado, na escolha de Deus e no propósito que nós iremos cumprir. Até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Então vem comigo. O apóstolo Pedro escreve não apenas a uma igreja específica. Ele relata nos primeiros versos dizendo: Pedro, apóstolo da parte de Jesus Cristo, ou seja, eu tenho uma missão de proclamar o evangelho à igreja que o próprio Cristo estabeleceu, mas eu sou privilegiado em anunciar. Meu irmão, deixa eu te dizer algo para você entender e fixar no seu coração. Se você não for, Deus levanta outro, porque a sua adoração não muda aquele a quem você adora, mas o adorador que compreende ainda mais aquele a quem você adora, na medida que você reconhece a grandeza de quem Ele é. Então Pedro tem um privilégio de fazer parte daqueles a quem Deus escolheu. Meu filho, deixa eu te dizer algo: você não é fruto de um acidente, ou muito menos do acaso. Deus te escolheu ainda no ventre materno. Você carrega um propósito. E ele diz apóstolos. E a primeira característica dos eleitos antecede a igreja, a quem Pedro vai orientar e entregar o recado da parte de Cristo, porque não existe igreja sem pessoas. Então, antes da igreja é necessário uma escolha. Se tirar o teto, continua igreja. Se aumentar o espaço, continua igreja. Mas se tem algo precioso que eu e você precisamos compreender, antes de você cumprir a chamada, você precisa compreender que você foi chamado. Aos eleitos de Deus, o que acontece é que esse período já há uma perseguição, o que desanimava os eleitos. Olhava para o cenário romano, alguns já estavam à espada e os novos convertidos estavam desanimando. É a caminhada cristã, parece que vamos assumindo compromissos, as lutas parecem ser maior do que aquilo que podemos suportar. É na medida que a gente começa a ser fiel, e desespero com os acontecimentos que não estavam planejados em nossa planilha. É Deus dizendo para mim e para você: eu bagunço, eu transformo, eu abato, mas eu também levanto para dizer para você: enquanto você
não tiver mais expectativa em si próprio, eu estou pronto para começar a agir. Irmãos, mas desanimou um pouco da igreja da diáspora, perseguidos. Imagina, irmão, a igreja avançando. Me dá só mais um tiquinho de retorno aqui, deixa Deus te usar. Aleluia. Irmão, parece que é assim, antes sem compromisso com Cristo, parece que a gente estava até prosperando mais. Não estava não, era engano, era saquetel furado. Agora que a gente começou a prosperar, com menor quantia, mas uma melhor administração. A igreja do primeiro século estava avançando, mas na medida que ela avançou, a perseguição intensificou. E aí, Cristo entrega uma palavra para Pedro, o responsável pelos cristãos, não apenas de uma placa, mas ele diz aos eleitos, aos escolhidos, aos separados, aqueles que eu arranquei do império das trevas e os transportei para o meu reino, aqueles que eu tirei do meio do espiritismo, aqueles que eu soprei o nome no meio de uma noite de adultério, aqueles a quem eu chamei com braço forte, aqueles eu visitei pela madrugada, aqueles eu evangelizei através de alguém, aqueles a quem eu mostrei a minha graça, mas você veio. Pedro está lembrando a igreja de Cristo, que pode ter perseguição, mas não anula nossa eleição. Pode ter luta, mas é Deus quem peleja a nossa causa. Pode ter afrontas romanas, pode ter perseguição imperial, mas Deus em Cristo disse a essa igreja, e está dizendo para nós aqui nessa noite: eu estou no controle, porque foi eu que te escolhi, diz o Senhor. Ele continua dizendo: peregrinos e dispersos. É porque isso que a perseguição produz, dispersão. O maior inimigo de Sansão nunca foi Dalila. Como assim? Dalila era distração, os inimigos eram filisteus. Entendeu? Tudo que o diabo quer é não te tirar daqui de dentro, é te dispersar servindo. O propósito do diabo não é te levar de volta para o mundo, é trazer o mundo para o seu coração aqui dentro, disperso. A perseguição dispersou, e Pedro está relembrando, está disperso geograficamente, mas continua filho, continua eleito, continua guardado, continua meu. É por isso que essas palavras precisam produzir dentro de nós uma bendita esperança. Jesus, mas eu já estou perdendo alguma coisa. Não está não? É agora que você começou a ganhar, na medida que algumas coisas são permitidas ser tiradas, Ele também acrescenta outras na nossa vida. E olha onde estão os irmãos: Galácia, Capadócia, província da Ásia e Bitínia. Irmãos, tinha crente disperso em várias regiões. Então essa carta precisa circular entre essas igrejas e regiões.
o que dificultava ainda mais o trabalho missional da igreja primitiva. Levava-se a carta, lia, pregava, saía do ambiente, chegava em Bitínia, ensinava, saía da geografia, e isso deveria ser constante. Mas Pedro está lembrando, mais uma vez, verso 2: vocês não são só escolhidos a partir de agora, para que você não entenda que tem alguma coisa a ver com as suas características próprias, pelas belas palavras, pelo estilo de vida. Deus te escolheu a partir do seu pré-conhecimento, que diz aqui o pré-conhecimento do Pai. Ou seja, Deus já te conhecia antes de você florescer. Deus já havia te chamado antes de você cair, para mostrar para você que não é o que você faz, mas o que Ele fez por você no Calvário. Se é para Jesus, você pode aplaudir. Senão a gente não floresce, sim ou não? Meu irmão, a vida do cristão não é um morango. Sim ou não? Porque tem dia, irmão, que eu acordo mais crente que o arcanjo Miguel. É aquele dia que você já vai acordando arrepiado, você já anda na casa assim, ai, ao café da manhã. Mas tem dia que a gente não consegue nem levantar. E aí essa palavra está dizendo: eu sou Deus no dia forte, mas eu continuo te escolhendo no seu dia mau. Eu te sustento quando você floresce, mas eu também te perdoo quando você cai e se arrepende. Eu te fortaleço quando o seu braço está forte, mas eu também dou força quando o seu braço esmurece, para dizer para a igreja a quem Ele elegeu: nada tem a ver com você. Então floresça pela gratidão e não apenas pela obrigação de multiplicar. Muda. É o pré-conhecimento de Deus. É Ele nos conhecer antes do chamado. Irmão, se tem uma coisa que eu e você precisa aprender, é de que de Deus a gente não esconde. A gente esconde da esposa. A gente não, o pessoal lá de Belo Horizonte. A gente esconde do pastor. É, pastor, não estou conseguindo ir para o GC, que o senhor sabe, né? Trabalhando demais. E Deus lá de cima assim. Pedro está relembrando: permaneçam perseverantes, porque eu já designei vocês para a vida eterna. Então não retroceda pela crise do casamento, não retroceda por um período pequeno de escassez. É breve, é porque eu estou provando o seu coração, para que ainda que a figueira não floresça, a vide não dê os teus frutos, ainda que não haja alimento no campo, ainda que o produto da oliveira minta, você aprenda a confiar e dizer como Jó também disse um dia: eu saí nu e nu eu vou voltar. Ele deu agora e Ele resolveu tomar, mas bendito seja o nome do Senhor. Eu conhecia só de ouvir falar no culto, agora na segunda, na terça e na quarta eu conheço de experiência. Antes eu fui batizado pelo testemunho de alguém, agora o testemunho foi gerado em mim. A cicatriz não pode mais me paralisar.
Irmãos, eu não sei se isso é bom ou ruim, Deus conhecer tudo antes, porque Ele já sabe o meio e o fim. E sabe como é que está escrito no fim? E o Cordeiro de Deus não vencerá, já venceu. E no fim também está escrito: e Ele ascenderá dos céus em seu cavalo branco, chamará a sua igreja e dirá à sua direita: venham, benditos do meu Pai. Vocês perseveraram na dor, agora receba a coroa da vida eterna para aqueles a quem Ele prometeu e foram fiel, aqueles que resistiram a Roma, aqueles que venceram as tentações, aqueles que romperam os limites, aqueles que fizeram do tempo remido, mas encaixaram a devoção a mim. Venham, benditos do meu Pai. Mas o outro problema de Deus conhecer tudo é a gente achar que o fato da gente não florescer é por causa da faculdade, é por causa do casamento, é por causa da finança. Não, é porque está faltando óleo de peroba para passar na nossa cara de pau. É Deus dizendo: não está rompendo, porque eu ainda não sou a sua prioridade. Esse é o pré-conhecimento, esperança e juízo, porque Ele sabe que nem o devocional a gente está conseguindo manter, mas Ele também sabe da nossa luta para preservar a pureza. É por isso que a esses Ele diz: eu sei da intenção, eu sei do anseio, eu sei do zelo, mas eu também sei daqueles que estão relaxados em minha presença, dispersos me tratando como segundo, e jamais eu serei segundo no coração de quem eu sempre estarei como o primeiro. Vocês estão aqui? Então Ele diz: irmãos, não desanime, Ele nos escolheu por uma obra santificadora. Sabe por quê? Porque essa obra santificadora só pode proceder do Espírito Paráclito, o Espírito Santo, porque eu e você não conseguimos nem nos auto-santificarmos. Irmão, se a gente gritar aqui, pegar ladrão, não sobra meu irmão. Tinha um louvor assim. Como assim? Mas eu não adultero do lado de fora, mas Deus te conhece do lado de dentro. Eu nunca assassinei ninguém. Jesus disse assim: aquele que desejar o mal ao irmão, já assassinou no seu coração. Eita Jesus, o que até de gente aqui perdendo. Como é que é quando o réu primário? Então essa palavra é de esperança para quem está no prumo, e de juízo para quem decidiu sair dele. Porque Ele está dizendo: eu já conheço antes, para te mostrar que não estaria eu ausente em nenhum momento. Não foi eu que saí da sua presença, foi você que decidiu trocar ela por outra presença que não a minha. Já diminuiu os glória. Estava bom no começo.
Então ele está dizendo: a obra santificadora é do alto para baixo e não de dentro para fora, porque de dentro para fora é auto performance, mas quando é do alto para baixo, é ajuda do alto, é graça de Deus, é o poder que nos santifica. É dizer: Senhor, eu não dou conta de resistir à tentação, mas Ele te diz: eu te ajudo, porque jamais eu daria sobre você qualquer provação além daquilo que você poderia suportar. Então não é você que se auto-santifica, é eu que te santifico junto com você. Ele está dizendo: além de escolher, Ele nos ajuda a permanecer no caminho, porque nem para permanecer a gente presta. Sim ou não? Irmão, nem para desviar a gente consegue mais. Eu já contei a história aqui do pastor que desejou desviar. Vocês lembram? Não? Quem que aqui nunca ouviu? Vocês estavam aonde? Não vou contar, para a gente continuar aqui. É verdade. Então eu vou contar. Irmãos, o pastor cansou do ministério. Irmão, porque cansa, sim ou não? Irmão, o que cansa o ministério não é o cansaço que o ministério produz, é o peso do pecado nosso e do irmão. É isso que cansa. Mas é por isso que Ele santifica, é por isso que Ele nos ajuda. É por isso que até para interceder no dia fraco, Ele diz assim: eu sei que nem orar vocês vão saber, mas eu vou interceder por vocês através do meu Espírito. Vocês não vão conseguir dar um passo sequer, mas eu pelejarei por vocês. Vai ter dia de fome, eu mando maná do céu. Vai ter dia que vai faltar, eu faço a sandália crescer no pé. Vai ter dia de provação, eu te arranco da fornalha. Mas para te dizer que nunca você esteve ou estará sozinho, eu estou no barco, e enquanto eu for o capitão, não vai faltar. Não falta. Mas o pastor quis sair. Cansei. Graças a Deus que o pastor não era de Mauá, porque se fosse, jamais ele teria vontade de sair. Pensa no povo crente, cheio do Espírito Santo, e que não dá trabalho para o pastor daqui. Amém? Mas essa igreja dava trabalho para esse pastor. Eu vou desviar. Pôs a roupa do desviamento, que a gente sabe que tem. Ligou para a desviada e marcou um encontro na desviatura, e foi para a desviação. Chegou entre os desviados, a música tocando. Essa é antiga, você pegou. De longe, a desviada que ele tinha marcado não apareceu, mas uma morena lá distante olhou para ele, pôs a mão na boca. Ele pensou, com paletó do Didi Mocó ainda na época, gostou, escuro, foi na direção dela. Vou desistir mesmo, abandonar casamento, ministério, vou me lançar no pecado, é hoje. Foi na direção do meio daquele momento da desviação, e de repente acendeu a luz, e ela pôs a mão na boca. Ele pensou, gostou mesmo, foi aproximando e disse: pastor. E sem saber ele disse: filha, eu estava ali, dispersa, desanimada, mas eu fiz uma oração para Deus.
se o Senhor me escolheu de verdade, me prova nessa noite que eu sou uma eleita, e Ele te mandou aqui, pastor. E o pastor disse: pois é, minha filha, eu vim, você dá trabalho demais para Jesus, vão voltar, porque quem foi ferido pela cruz, não pode ser ferido por mais nada. Já pisamos no Santo dos Santos, é por isso que em outro lugar nós não sabemos mais viver. Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele soprou dentro de você, dizendo: você não é mais escravo, mas livre. Você não é só mais criatura, mas filho. Você não tem apenas uma palavra, mas carrega uma promessa. E a partir de agora, eu serei o seu Deus, e onde você estiver e plantar os seus pés, ali eu te abençoarei. Irmãos, hoje eu estou esquisito, que eu estou parecendo profeta. Normalmente eu só consigo corrigir. Tem uma porção de Deus liberada para alguém aqui nessa noite. Alguém que estava pensando em desistir. Deus trouxe esse pirralho para te dizer: vai desistir do quê? Se você não tem para onde ir, só eu é que tenho as palavras de vida eterna para você. Meu Deus, irmãos, ainda produz uma obra santificadora pelo Espírito. Não dá vontade de ler Bíblia todo dia, não dá vontade de orar todo dia. A gente ora para ter vontade de orar, a gente lê para ter vontade de ler, porque nem tudo que fazemos por vontade. Então, quando o cristão amadurece nessa esperança, ele deixa de ser movido por aquilo que ele sente e passa a caminhar pela convicção daquilo que ele crê. Então ele entende que culto não é hora de ir só quando a gente está bem. Nós adoramos também quando estamos mal, porque Ele continua o mesmo. A gente não retrocede quando a oportunidade fecha, a gente avança, mesmo quando ninguém está apoiando. Pegou? E Ele nos santificou para a obediência em Cristo Jesus. Eu aprendi desde criança o abecedário, através da minha mãe. Ela dizia: Tiago, A, e eu A, B, eu B, C, D. Aí agora no Evangelho tem outro, é O, B, D, C, porque é melhor do que sacrificar. Um cristão obediente é um cristão que aprendeu a renunciar até aquilo que era de direito dele. E aí Deus tem plano. Abraão tinha o direito de escolher as campinas verdejantes ou o deserto. Ele disse para Ló: pode escolher você. Então quem obedece entende que a porção não está na geografia, mas naquele que recebeu a promessa. Ele faz prosperar, mesmo em meio aos nossos desertos, quando nós obedecemos. Amém? E ele diz ainda: e esta obediência a Jesus Cristo, ela é através da aspersão do sangue, para nos lembrar de que o sacrifício foi consumado, de que o preço foi pago.
mãos atadas na cruz. Nero era um dos imperadores mais sanguinários. A cruz era conhecida como a morte mais lenta entre todos os martírios, porque ela abria a caixa torácica, pregos nas mãos e os espinhos entranhados no cerebelo, mente, córtex frontal, o que fazia alucinações. No crucificado, nu, ele clamava da manhã e lentamente agonizava por ar. E é por isso que em uma dessas ocasiões ele buscava e dizia: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Mas nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas antes, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Pedro está relembrando a igreja da diáspora. Vocês foram eleitos, santificados, chamados, mas um preço foi pago no Calvário por vocês. O céu se rasgou de cima para baixo, a hora era nona, os montes fenderam, balançou-se e escureceu a terra, mas bradou do céu o Senhor dizendo: este jamais será vencido pela morte, porque foi registrado nas sagradas escrituras. Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória de Cristo Jesus. Ele rompeu, ele adentrou, ele propiciou, e ele disse: eis que eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu te escolhi, e por isso aspergi sobre você o meu sangue. Os meus foram passados sobre os seus umbrais, e a morte não pode mais o detê-lo, porque ainda que esteja morto, viverá. Eu vou, mas também voltarei. Então não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou, mas vou preparar lugar. Para onde eu estiver, estejais vós também. Então a resposta para a eleição dessa noite é: a promessa ainda será completamente concluída. Então não desanime. Para você entender aqui, para eu terminar, diga, vai de novo, para eu terminar. Que espontaneidade, coisa linda. Tabernáculo, átrio, santo lugar e santíssimo. Eu disse o quê? Vamos? Santíssimo, santo e átrio. Átrio, presta atenção, 3 pavimentos. Só podia chegar aqui. Vamos, gente. Quem era sumo sacerdote, que era mais do que o sacerdote. Para você entender, Arão, único, sumo, ele tinha que ter uma dieta diferente de todos, porque ele estava era onde estava a arca da presença, o maná, a vara de Arão.
E o propiciatório, o que estava em cima da arca? Você está aqui? Diga propiciatório. É a tampa da arca. Diga propiciatório. É a tampa da arca. Irmãos, mais ou menos para entender a dona de casa. É a tapa ou é sumir a tampa? É guerra, irmão, sim ou não? Não vale nada. O propiciatório é a parte mais importante da arca. Por quê? Porque ela tinha que ser talhada por artesãos separados e escolhidos. Uma peça engatada só de ouro. Os querubins, asa com asa, olho com olho, de cabeça para baixo, olhando para a presença. O sumo que ficava onde? Tinha que sair da onde? Passar pelo até no. Estou gostando. Para pegar a oferta do pecador que iria entregar como propiciação. Então, olha só. Se o pecado era adultério, a oferta tinha que ser de cordeiro, ao 8º dia e sem mancha. O Arão que estava aqui, na presença de Deus, atravessava um véu, mais ou menos de 150 metros, tecido de vários querubins, púrpura e azul, pesado. Chegava no santo, tinha o altar, ou uma mesa, onde se colocavam os incensos, e os 12 pães da preposição, que representa as 12 tribos. O pão tinha que ser trocado diariamente. Só quem podia trocar o pão era os sacerdotes. Lembra de quando Davi chegou de uma peleja e junto com seus soldados, o que eles fizeram? Comeram pão. E no evangelho é relembrado, como se Deus estivesse dizendo assim para nós: a religião é menos importante que o relacionamento. Porque Davi não era sacerdote, era apenas rei, e mesmo assim ele e os seus comeram de um pão que eles não poderiam. Porque que Deus não os matou? Para dizer que aqueles pães já estavam apontando para o verdadeiro pão da vida. Está pegando até aqui? Vai fazer sentido. Arão saía daqui e recebia o cordeiro do pecador do adultério. O sumo sacerdote no átrio tinha o altar do holocausto que o pastor falou aqui no começo. A lenha não podia apagar. O culto não era 2 horas, era 24 horas por dia. Isso já está te representando algo? Quando ele ascender do céu e buscar a igreja, não vai ter uma vigília no mês, é vigília e culto de eternidade a eternidade, apontando de que o tempo agora é atemporal, de que a eternidade vai ser consumida por aqueles que foram chamados, ou seja, nunca mais terá fim a adoração, aquele que é digno de receber a honra, a glória, o louvor, o poder, o domínio e toda a majestade. Mas segura aqui, para não perder. Terminando a parte B da introdução, para a gente começar o texto, amém? Brincadeira. Meu Deus, que coisa linda. O Pix, eu te faço depois. O sumo sacerdote, que saía da onde? Estava bom, isso. Pegava o cordeiro, junto com o ofertante. Já pegou? Que culto você não vai para receber? Mas a proposta do culto não é mega sena. Depois a gente fala sobre isso. Porque mega sena você ganha, ou deveria.
Tá, vamos voltar aqui. O sumo sacerdote Arão pegava o cordeiro e fazia o ofertante virar o cordeiro para ele, olho com olho, e dizia assim: qual pecado é? Ele dizia adultério. Então olha para o cordeiro, e o cordeiro já estava gemendo. Não sei se é assim. Isso é outra coisa, é bezerro. E o sumo sacerdote segurava uma bacia de bronze, pegava o cutelo e dizia ao adultério, ou aquele que havia adulterado, o adúltero: olha para o cordeiro, para você ver o sofrimento dele, para você entender que quem deveria estar passando pelo cutelo era você. Então ele tinha que olhar para o cordeiro. O sumo sacerdote saía de lá de dentro, recebia a oferta e passava assim o cutelo no pescoço. E o cordeiro morria. E o sumo sacerdote dizia: não tira o olho do cordeiro. A lágrima descia, misturado com sangue, porque ele entendia que quem deveria morrer era ele. Ele pegava o cordeiro, o adorador saía do átrio, o sumo sacerdote tinha uma bacia de bronze com águas, batismo, já estava lá no tabernáculo, purificava a roupa, porque não podia entrar com roupa suja de sangue, porque as vestes do cordeiro é branca, mais alva do que a neve. Por isso que nasceu a música do Fernandinho. Pegou, volta. Ele ia embora, se lavava o sumo sacerdote, pegava a parte da gordura. Lembra que Ofni e Finéias comia da gordura com um garfo? Que essa melhor parte não era do sacerdote, era de quem? De Deus. Ele oferecia a melhor parte do cordeiro, o sangue que interessava, numa bacia. Depois de se lavar, ele chegava no segundo pavimento. Qual era? Santo. Pão, aromas e candelabro aceso. 7, perfeição, 7 igrejas e o Espírito Santo cuidando de tudo, dizendo: eu sustento, porque sou luz em meio às trevas. Ele chegava no lugar santíssimo mais importante, pegava o sangue e derramava em cima da tampa, chamada propiciatório. Antes que o adúltero chegasse em casa, Deus recebia em suas narinas um sangue inocente, pago, aspergido por um pecador que veio com pecado, mas voltou justificado. Isso tudo acendeu em Jerusalém. Ele apareceu e disse: eu sou a porta de onde? Do tabernáculo. Mas eu também sou a fonte de água que purifica o sacerdote. Mas eu também sou o cordeiro oferecido. Eu também sou aquele que consumo o holocausto. Quando você entra no santo, eu também sou o Espírito. E do outro lado, o pão da vida. Eu sou aquele que rasgou o véu. E eu sou aquele que derramou o sangue por Mauá como propiciação. E ele disse: tetelestai, está consumado, não há mais condenação.
salvação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus me trouxe aqui para te lembrar desse texto, que o preço já foi pago. Agora só glorifique, viva, caminhe, persevere, ore, clame, esteja na minha presença, porque o meu sangue jamais será invalidado por você. Fica de pé. Meu Deus, por aspersão do seu sangue, graça e paz seja multiplicada às igrejas dispersas. Sabe por que é graça? Porque quem pecou voltou para casa, e quem não pecou ficou para morrer, para justificar o pecador. Ele se fez pecado em nosso lugar. Vale a pena sujar de novo? Vale a pena recosturar o véu que ele rasgou? Então Pedro está dizendo: sem coragem, porque tudo que era necessário ser feito, ele já fez. De você ele espera a adoração e perseverança. Feche os olhos. Senhor, nós te pedimos, aviva-nos, não nos deixe retroceder. O véu se rasgou, o sangue já foi aspergido, e ele até hoje nos justifica. É por isso que ainda ceiamos também, para relembrarmos de que o Senhor brevemente voltará. Não nos deixe desanimar na caminhada. Em dias difíceis, seja a nossa força. Em dias de dores, nos cure. Em dias de queda, nos levante. Em dias de lágrimas, nos console. Em dias de escassez, seja provisão. Em dias de turbulência, seja a nossa paz. Em dias de conflito, seja aquele que vai à nossa frente e peleja por nós. Mas não nos deixe desanimar. Aviva o nosso coração, aviva a nossa chamada, nos faz voltar ao primeiro amor. Desperta-nos com euforia e alegria por Ti. Nos perdoe por dedicarmos mais ao trabalho perene do que ao trabalho celestial. Gastamos mais tempo com os nossos prazeres do que investindo nosso tempo para dar prazer ao Senhor. Nós queremos perseverar, e essa é uma noite de conserto, mas também de renovo, porque o Senhor nos relembra. Traga à sua memória aquilo que pode te trazer a esperança. Lembra do primeiro amor. Lembra de quando eu te chamei, que eu te escolhi, eu te fiz uma promessa, e eu quero reforçar sobre os seus ouvidos: eu não sou filho do homem para me mentir, e muito menos para que eu me arrependa. Acaso tenha eu feito uma promessa e não velado pela minha palavra? Se eu te chamei,
eu te sustentarei. Se eu te escolhi, eu te capacitarei. Mas seja forte e também corajoso. Não caminhe na sua força, mas escolha ser alguém que busca pela força do alto. Persevere e mantenha a sã doutrina e a chama acesa. Mantenha a chamada do evangelista. Você recebeu por imposições de mãos, e agora eu selei sobre você, e nunca mais eu riscarei o seu nome do livro da vida. Por isso, por um pouquinho de tempo, espera, eu não atraso. Espera, não desanime e nem retroceda, porque eu cumprirei. E direi: Lázaro, Senhor, mas é o quarto dia. Lázaro, Senhor, não vai dar tempo. Lázaro, eu chego na hora certa, eu venho no tempo oportuno. Mantenha a lamparina acesa e não saia da minha presença, porque brevemente eu voltarei. Eu ascenderei nos céus, os meus cabelos são brancos como a lã, os meus olhos como chama de fogo, da minha boca sai uma espada afiada, e voz como de trovão, os meus pés como latão reluzente, na minha mão há 7 estrelas, está escrito na minha coxa: eu sou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu voltarei. Feche os olhos e diga comigo: Senhor Jesus. Mais alto: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra. Diga: eu reconheço que sou eleito, escolhido, santificado, justificado. Por isso eu confesso que Jesus Cristo veio em carne, morreu, mas ressuscitou, e Ele é o meu único e suficiente Salvador da minha vida. Diga: eu que um dia andei nos teus caminhos, mas por algum motivo eu me afastei, mas nessa noite eu volto, arrependido, na certeza de que o Senhor já me recebe de braços abertos. Eu faço essa oração me entregando e me reconciliando, em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor, mas antes eu vou contar até 3, sem constrangimento. Tiago, eu quero voltar, e eu vou levantar minha mão e eu vou voltar hoje, porque eu sou escolhido. Achei que você ia me entregar uma palavra, mano. Tiago, eu quero entregar minha vida para Jesus. Pela primeira vez eu orei de verdade, e eu confesso como meu Senhor e Salvador. 1, 2, para a gente adorar. 3, bem alto, uma mão levantada ali, glória a Deus. Bem alto, outra mão levantada ali, glória a Deus. Bem alto, bem alto, bem alto. Aleluia, é noite de salvação. Você que levantou, já sai do seu lugar, vem aqui e vamos adorar o Senhor. Vamos
Vamos exaltar a Ele lá.